Em seus lugares para começarmos a reunião. Terceira reunião ordinária do mês de abril de 2015. Convidamos os vereadores presentes na casa a comparecer no recinto para começarmos a terceira reunião ordinária do mês. Essa vela vai apagar, ué. Talvez amanhã, né? Você fica por aqui. Ele como ausente. Beleza? Siga o Leandro, eu vou rasgar. Aqui, qual que é o seu telefone lá do setor? Aqui e aqui. Esse aqui, ó. Você precisa de uma cópia. Tá, depois eu te coloco. É massa. A hora que tiver tudo, 15:32. Convido o vereador Pedro Doutilar a fazer a leitura da Bíblia. Você tem que se acompanhar na nossa voz, não sei o Tá bom? Vai acabar a reunião rápido. Tá preparado. Aí você resolve com ele, o problema é seu, filho. Eu peço a atenção dos vereadores e os funcionários para a leitura da Bíblia.
Peço a atenção dos vereadores e dos funcionários para a leitura da Bíblia. Alô, alô. Robinho. Boa noite a todos. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Leitura da ata. Ata da segunda reunião ordinária do mês de abril do ano de 2015, correspondente ao terceiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal. Após a leitura do texto da Bíblia Sagrada, o senhor presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Leitura do expediente. Ofício DAPLE 348/15, encaminha cópia do convênio Cooperação 0215 e 0715, celebrados respectivamente entre o município e a Secretaria de Estado e a PAI-GV. Expediente da Direção-Geral que encaminha testado médico do vereador Chiquinho para afastamento das atividades laborais, período de 15 dias, a partir do dia 6 de abril do corrente ano. Comunicações da presidência não houve, por solicitação do vereador Giovanni e aprovação do plenário, a ordem dos trabalhos foi invertida. A ordem do dia aprovada com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 0515 concede título honorífico de cidadão ao senhor Antônio Astrogildo. Uma caneta aí. Mas escreve assim mesmo? Essa. Segundo, aprovado com 12 votos sim. Sem discussão e votação no projeto de lei e decreto legislativo 1215. Concedeu o título honorífico cidadão ao senhor Francisco de Assis Reis. Pelo artigo 288, inciso 3º, o vereador Gleitson Guetão chamou a atenção dos colegas para o cuidado com as alterações de denominações de logradouros. O vereador Paulinho Costa, pelo artigo 288, em seu pronunciamento, chamou a atenção para os problemas da iluminação pública no município e protestou acendendo uma vela no plenário. O edil se comprometeu a contribuir com o protesto durante as reuniões desta casa até o problema ser solucionado. Pelo artigo 42, Iracide Matos cumprimentou os profissionais da mídia e da saúde. Em seguida, manifestou seu repúdio quanto à falta de aplicabilidade da lei promulgada por esta Casa, que altera a legislação sobre a criação do passe livre do transporte coletivo, ampliando o direito das pessoas com deficiência mental ou intelectual, passando-o de provisório para permanente. Segundo a edil, esta Casa rejeitou o veto executivo à proposição, promulgou e publicou. E o seu cumprimento pelo CAD desmoraliza esta Casa. Solicitou o líder de governo para que leve ao conhecimento executivo tais fatos. Para que leve em conhecimento executivo e ainda que estará acionando o Ministério Público. Pelo artigo 288, inciso 3º, o vereador Ricardo Assunção informou que a sugestão para que o SAI trabalhe em equipe com o Departamento de Trânsito no sentido de evitar acidentes como ocorrido no último final de semana. Pelo 42, o vereador Luciano alertou que, apesar da sanção da proposição que proíbe a cobrança do taxa expediente, a mesma continua sendo cobrada pelo SAI. Afirmou que, a partir da publicação da lei e cobrança de taxa de expediente, é crime e que todos devem entrar
com ação criminal contra a prefeita municipal. Pelo artigo 288, o vereador Pedro Altilar apresentou reivindicações do distrito Chonim, que se encontra com a iluminação pública prejudicada devido a diversas lâmpadas queimadas e enfrenta problemas com cães doentes soltos pela rua. 42, do Leonardo Glória fez a leitura de um release da Prefeitura Municipal que comunica a eleição da prefeita Elisa Costa para o mandato 2016 do Conselho de Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Emergente do Leste, Consurge. Pelo artigo 42, o vereador Paulo Costa apresentou imagens dos bairros Caravelas e Tiradentes através do Data Show, chamando a atenção para os buracos feitos pelo SAI para ligação de água sem o devido fechamento e reparo do calçamento. Apresentação dos pareceres. Constou de parecer da CCJ o texto final dos projetos decretos legislativos 0205. Apresentação de proposições. Autoria do vereador Gleice, aprovado por unanimidade, que requer o envio de moção de pesar aos familiares do senhor Márcio Alves Pimenta. Manifestando pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade a CCJ do projeto de lei 00615, bem como CFFO, CSPN, manifestando favorável à matéria. Pauta da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 18/15, abre crédito especial ao orçamento vigente. 2. Discussão e votação única do projeto de lei resolução 0615, lições sobre a estrutura organizacional da Câmara. Governador Valadares, as competências e atribuições das unidades e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas. Mandando lavrar-se a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada na forma regimental. A ata encontra-se a apreciação do plenário. Não havendo nenhum questionamento, aprovado. Leitura de expediente. Leitura de expediente. Associação dos Moradores do Bairro Recanto dos Sonhos. Rodovia BR 259, quilômetro 152, Rua F, número 326, Governador Valadares, ofício 017/15, assunto, agradecimento, dia 8 de abril de 2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, prezados senhores vereadores, podemos que, por gentileza do excelentíssimo presidente e vereadores dessa casa, permitam a leitura desse ofício. Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Sonhos, juntamente com a comunidade, vem com presente manifestar grande satisfação pela implantação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Valdemar Vandil Krenak, nesse bairro. Atenciosamente, Geraldo Costa dos Reis, diretor de Patrimônio. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Costa. Senhor presidente, vereador Adalto Carteiro, vereador César, secretário, vereador Pedro Altilar, vice-presidente, demais vereadores, vereador Eliane, vereadora Iraci de Matos. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir Vossa Excelência colocasse em votação a votação em bloco do item 1, 2, sem leitura e sem discussão, e a inversão da hora dos trabalhos. Momento oportuno, vereador. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, vereador Levi Vieira. Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente Pedro Altilar, secretário Cezinho Varenga, público aqui presente. Senhor presidente, e os acompanhantes pela internet também, uma boa noite. Senhor presidente, minha pessoa hoje recebeu aqui o senhor Geraldo, que deixou esse documento, esse agradecimento à Câmara pelo relevante trabalho prestado, para que essa escola lá tenha lá. Pediu que agradecesse pessoalmente o vereador Iraci de Matos,
está citando o nome da Vossa Excelência aqui. Se a senhora quiser uma cópia, minha pessoa dá para a senhora também. Então, que o senhor Geraldo, o presidente da Associação de Moradores lá, está de parabéns pelo trabalho prestado naquela comunidade. E se mostra também a responsabilidade que a educação, infelizmente, né, com os casos, algumas coisas têm acontecido, mas o município tem atendido aquela comunidade. Então, nós queremos parabenizar o senhor Geraldo, a sua esposa esteve aqui hoje. Nesse momento, ele está lá na internet, está vendo a reunião online, falou com a minha pessoa aqui hoje. Então, parabenizar ele pelo trabalho realizado lá na comunidade dele. Muito obrigado. Comunicação da presidência. Eu queria a atenção de todos os vereadores. Eu recebi um alerta, né, da funcionária Selma, né, e de todos os funcionários da casa que estão envolvidos, a questão das reuniões especiais marcada aqui, pedido pelos vereadores. A questão do tempo, né, porque às vezes os vereadores estão fazendo o planejamento, né, a programação das reuniões especiais muito em cima da hora, e às vezes não dá tempo dos funcionários executar o serviço com perfeição. Então, está sendo com espaço de tempo muito curto, né, os planejamentos. Então, eu gostaria que os vereadores, né, atentassem para que não trouxesse transtorno, né, para as pessoas que vão fazer os encaminhamentos, né, fazer os convites, né, porque não vai dar tempo. Por exemplo, nós temos uma reunião hoje aqui para ser aprovada para sexta-feira. Aí, na verdade, fica um espaço de tempo muito curto. Então, pode sair aí uma reunião mal conduzida. Então, gostaria que os vereadores prestassem atenção, né, no tempo, né, para fazer uma previsão aí com os funcionários. Eu vou... Que questão de ordem. Eu vou colocar em votação o pedido do Paulinho, que foi votação em bloco, né, Paulinho? Inversão e sem discussão. Sem leitura. Questão de ordem. Então, vou colocar em votação a inversão e o pedido do vereador Paulinho. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles manifestar. Aprovado. E tem um. Já vou colocar em votação o item 1 e o 2. Em bloco. Em bloco, sem discussão. Item 1. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles manifestar. Aprovado. Item 2. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem também, presidente. Questão de ordem, vereador Gleidson Guetão. Senhor presidente, vereador Adalto Carteiro, demais membros da mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por presente, funcionários na pessoa do Venilson, servidores. Quero comentar o pessoal, a nossa imprensa presente. Faustinho. Senhor presidente, eu quero fazer uma correção, cumprimentar o Faustinho, né, também jornalista. Faustinho, nosso abraço. Ontem eu não falei o nome dele, constasse na ata. Também, senhor presidente, a liderança nossa lá do Altinópolis, o Rildo, está com a esposa dele ali, a servidora efetiva da prefeitura, a senhora Penha. Nosso respeito. Senhor presidente, também gostaria de cumprimentar rapidinho o Cacildo, a grande liderança do Turmalina, do Trevo Santa Paula, que é ligado ao nosso vereador Sargento Ramalho. Presidente, nossa questão de ordem é pedir Vossa Excelência, no momento oportuno, de acordo com os trabalhos aí, de leitura de parecer, leitura de proposições sem discussão, pedir pelo artigo 288, inciso 3º, porque pedir licença aos senhores demais, nós temos uma reunião na região do Bituruna lá, daqui a pouco. Muito obrigado. Senhor presidente, momento oportuno. Na região do Bituruna eu vou ter uma reunião lá
na região da Bituruna. Eu vou suspender a reunião por 5 minutos. Eu gostaria de conversar com os vereadores lá no meu gabinete. Tá? Vou colocar em volta todos, até as vereadoras femininas. Eu vou suspender por 5 minutos.
Convidamos os vereadores a retornar ao recinto para darmos continuidade à reunião. Com a palavra o vereador Gleitson Guetão, 288. Aguarda um momento. Convidamos o secretário César a ocupar seu assento. Senhor presidente, parece que está no banheiro. Ah, o vereador Ananias Quebelou aí, ó. Senhor presidente. Não, está vindo, está vindo. Vereador César. Com a palavra o vereador Gleitson Guetão. Senhor presidente, vereador Adalto Carteiro, parece que nós temos 5 minutos, de acordo com o nosso regimento interno. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, desde fevereiro, aqui no nosso plenário, de forma coerente, de forma respeitosa, de forma, administrando bem a questão do tempo, a questão das falas. Mas, senhor presidente, o que eu tenho percebido, nós temos outros métodos, de acordo com o regimento interno, para poder a gente falar. As lideranças falarem e os vereadores falarem. Nós temos o artigo 42 das lideranças, líder de governo, o líder do bloco da maioria, da minoria. Nós temos, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, o orador escrito. A gente vê o compromisso de alguns vereadores das suas comunidades não poder ficar e sair, mas nós temos orador escrito. E ontem, senhor presidente, nós percebemos um uso um pouco indiscriminado do artigo 288, inciso 3º, que até estou fazendo uso da palavra agora. Aí citou vereador, citou ciclano, e ficou aquele ping-pong, e discutindo às vezes o mesmo assunto. O tiro o assunto o artigo 288 é para falar de interesse público. Obrigado, interesse público. E às vezes o interesse público, às vezes quando você traz um tema novo, senhor presidente, e senhoras e senhores vereadores, um tema novo, mas não. Ficou debatendo o mesmo tema 3, 4 vereadores, Então, assim, o trabalho às vezes não anda. Então, usar orador escrito, usar as lideranças, que é legítimo, vereador Paulinho Costa? Usar as lideranças, artigo 42. Então, é só para a gente ter essa atenção aí, para os trabalhos fluírem melhor. Senhor presidente, eu gostaria de citar a presença de uma grande liderança da região lá do Altinópolis, Planalto, Mãe de Deus, Santo Antônio, uma liderança, presidente da Associação dos Moradores do bairro Planalto, Valdeci Barcelos, está na 3ª ou 4ª suplência de vereador. E Valdeci, o nosso respeito, seja sempre bem-vindo a essa casa, entendemos que você é um homem do povo, homem da política, entendedor, respeitador, maduro. Você merece estar aqui um dia, viu? Merece estar aqui um dia. Então, vai nessa fé aí, viu? Nosso parabéns, estamos à disposição. Gostaria que constasse na ata, o Valdeci Barcelos na ata, e parabenizar ele a forma que ele conduz a comunidade, de forma respeitosa, respeitando a todos e todas. Isso. Tem o nosso apoio, viu, Milvinho? Pelo próximo. É isso aí. Então, senhor presidente, gostaríamos de trazer esse tema aí, e aí a gente usar mais orador escrito, artigo 42, e ter esse galego, esse chapéu que o pessoal tem dado e não tem contribuído. Por quê? Segundo o artigo 288, inciso 3º,
senhor presidente e demais vereadores, a mesa diretora, Pedro Autilar, é para falar de assunto de interesse público. Então, quando 1 ou 2, 3 vereadores falam o mesmo assunto, aí tem que usar pelo artigo 42, pelo artigo de orador escrito, e não usar o mesmo artigo 288, inciso terceiro, né? Tem essa preocupação. Tá bem? Porque o vereador Ricardo Assunção, o artigo 288, inciso terceiro, é para falar de interesse público, mas um assunto novo. Então, quando o vereador Milvinho traz aqui que a região dele está precisando lá de uma operação tapa-buraco, aí vem outro vereador, não, que esse assunto tapa-buraco também, artigo 288, ele tem que trazer um outro tema de utilidade pública, de interesse público, diferente desse. Para falar desse tema de buraco, escreve com orador escrito, pede a sua liderança pelo artigo 42 e para passar para o vereador, né? Então, porque realmente ontem ficamos 3, 4 vereadores falando o mesmo assunto, usando pelo artigo 288, inciso terceiro, né? O artigo 288, inciso terceiro. Então, não, mas pode usar orador escrito, né? Oradora escrito, pelo artigo 42 das lideranças, para poder passar. Então, assim, porque ontem, né, não ficou muito legal, e aí os trabalhos não renderam. Aí citação pessoal, aí ficou 2, 3 com citação pessoal, aí fui citado. E aí saímos daqui e a gente não aprofundou muito na questão das discussões. Ao contrário de outros vereadores e vereadoras que usaram o artigo 42, que usaram a tribuna e trouxeram outros assuntos pertinentes para o debate aqui no nosso parlamento municipal. Tá bem, então? Queríamos falar isso ontem com o orador escrito, não teve como, porque depois não teve quórum. Eu quero trazer agora pelo artigo 282, inciso terceiro, como de interesse público do nosso plenário da Câmara Municipal, para a gente trazer o debate aqui, seja, senhor presidente, como orador escrito na tribuna, né? Igual a vereadora Iraci de Matos falou assim, ó, eu só subo a tribuna com um assunto muito sério e tal, e ela de fato tem feito isso, né? Vou pegar ela como exemplo, se ela me permite. Então, queria pedir Vossa Excelência, né? Na sapiência de Vossa Excelência, Tá bom, Guito. né? Como presidente, né? E aí a gente organizar os trabalhos. Obrigado. Questão de ordem, presidente. 288, inciso terceiro, senhor presidente. Eu peço à secretaria que tome as providências no pedido do vereador Gleitz Guetão. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Levi Vieira. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Parabenizar na fala do nosso nobre colega Guetão, minha pessoa ia pedir por questão de ordem, até mesmo para constar em ata, em nome da minha pessoa também, a presença aqui do liderança lá do bairro Planalto, do Valdeci Barcelo, que é uma pessoa que a gente não pode jogar os pés, a pessoa quando eu mais precisei, me ajudou muito, e tem sido liderado lá pelo Turmalina, Palmeiras, aquela região ali do bairro Turmalina e aquela região em geral ali. Então a minha pessoa quer assim que consta o nome dele mais uma vez em ata e também em nome da minha pessoa. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcílio Alves. Questão de ordem é para justificar a ausência do vereador Luciano e Giovanni Honório. Questão de ordem, senhor É a presidente. secretaria que toma as providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leonardo Glória. No momento oportuno, 288, inciso terceiro. 288? 288, inciso terceiro. Pelo artigo 288, vereador Ricardo Assunção. Senhor presidente Adalto Carteiro, vice-presidente Pedro da Autilar, senhor secretário, ora sim, ora não, Cezinha Alvarenga, um abraço. Público presente, vereadores dessa casa, eu pedi para falar pelo 288, interesse público, para pedir até desculpas, porque eu cometi um erro, e quando eu costumo errar, eu gosto de pedir desculpas. E em meu programa, já venho ao longo desse impasse com relação à iluminação pública, questionando e por várias vezes cheguei a falar que como que pode um município
sabendo que a exigência legal passaria a ser cobrada em janeiro, por que não o município não se preparou em tempo hábil para fazer a licitação e contratação da empresa que iria fazer a manutenção do serviço de iluminação pública de Governador Valadares? Fiz esses questionamentos em meu programa e cheguei até a citar que para onde estava indo o dinheiro, sendo que o serviço de manutenção da iluminação pública não estava sendo feito, porém a contribuição ela é rigorosamente paga, descontada ali na conta de luz, correto? Né? E aí eu fiz esses questionamentos, mas fiquei preocupado com o que estava falando e falei, não, eu vou procurar um pouco mais de informação. Eu acho que todos nós devemos fazer isso, procurar se informar melhor. E estive junto com a Procuradoria e lá fui informado que a contribuição que é paga pela população da taxa de iluminação, ela é rigorosamente depositada em uma conta esta que só pode ser movimentada para esse devido fim, ou seja, a manutenção da iluminação pública de Governador Valadares. Tive a informação também que nós temos um processo em andamento desde o ano passado para a contratação dessa empresa. Só que na primeira tentativa de se fazer a licitação e ao resultado dessa licitação, uma empresa acaba entrando na justiça para prejudicar, vai no Tribunal de Contas, faz uma denúncia e isso acaba atrapalhando o andamento da contratação dessa empresa. Ou seja, um problema burocrático que acaba prejudicando a sociedade de Governador Valadares. E ontem, procurei isso ontem, procuro hoje, preocupado com essa situação, porque é fato. Nós temos vários pontos de Governador Valadares que estão às escuras. O vereador Paulinho Costa está correto em fazer a sua manifestação, porque nós temos pontos em Governador Valadares em que você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. E nós precisamos resolver essa situação quanto antes. Mas a preocupação do vereador Paulinho Costa, a preocupação dos manifestantes, a preocupação da população, é a nossa preocupação e é a preocupação também do governo. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado e fui lá saber. Esta é a preocupação também do governo, então eu não posso ser injusto em momento algum. Se alguém gosta de cometer injustiça, que durma com a sua consciência. Eu não gosto de cometer nenhuma injustiça. Quero deixar claro para a população de Governador Valadares. Nós temos hoje um impasse jurídico que pode terminar agora no dia 9. Não é isso? No dia 9 pode terminar. Que dá amanhã mesmo, não é isso? Quinta-feira. Hoje é 8, amanhã é dia 9. Então nós estamos aguardando às 14 horas, onde vai ser aberto o pregão, e aí conheceremos a empresa que vai fazer o serviço em Governador Valadares. E caso tenhamos outro impasse jurídico, senhor presidente, a prefeitura pode pedir a liberação e, com isso, fazer a contratação de uma empresa para que a empresa realize o trabalho. O que nós não podemos aceitar é que a cidade fique às escuras. Mas eu só para esclarecer, terminou o tempo. Eu agradeço, senhor presidente. Pelo artigo 42, senhor presidente. Passo agora a condução do trabalho para Vossa Excelência, que vem fazendo o seu trabalho. Vereador. E me sinto contemplado com o que o senhor disse lá na reunião. A partir de hoje, eu gostaria que as pessoas, ao se dirigir a esse cidadão manifestante popular, que se dirigisse a ele como Pedrosa. Não confundisse Ricardo, não, porque Ricardo aqui é Assunção, lá é Ricardo Pedrosa. Vereador, você está falando por qual? Vereador, gostaria de passar a palavra para o vereador Leonardo Glória pelo artigo 288. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, foi feito aqui alguns encaminhamentos de colegas vereadores aqui a respeito de algumas dúvidas de serviço público municipal e leis que não estavam, teoricamente, municipais sendo cumpridas. E eu vou esclarecer isso aqui para vossas excelências que se encontram presentes aqui no plenário. Com relação à cobrança de taxa de expediente falada pelo vereador, que nem se encontra no plenário, mas para esclarecimento público, pelo vereador doutor Luciano,
né, a decisão tão falada por ele do Supremo Tribunal Federal não tem súmula vinculante, né, foi feito exclusivamente para a cidade de Ouro Preto. Então, nossa cidade, Governador Valadares, não teria obrigação de acatar essa decisão judicial, Padre Paulo. Porém, com a lei municipal já existente no nosso município, né, até de autoria do doutor Luciano, nossa prefeita já mandou todas as repartições públicas do nosso município parar de cobrar taxa. Nenhuma repartição pública do nosso município cobra mais taxa de expediente, né? Então, é um ponto bastante definido. Com relação, né, à poda de árvore levantada, né, pelo nosso colega Pedro Altilar e algum outro vereador que eu não me recordo o nome aqui agora, Paulinho foi buraco, né? Com relação ao Pedro Altilar, Pedro, estive reunido hoje também com o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Rios, você até participou parte da reunião, né? Hoje, atualmente, nós temos uma equipe de poda composta por 4 pessoas que fazem essas podas, do Ananias. Consequentemente, era humanamente possível dar conta de tudo, né, Pedro? Foi feita essa reunião, foi feito o orçamento para fazer mais uma equipe de poda, né? Então vai ter uma poda programada agora pela cidade e regiões e vai ter uma poda agora para atender o cidadão. Então vai ser 2 equipes agora, num prazo aí dos 15 a 20 dias, teremos esse serviço duplicado para atender melhor nossos munícipes, né? Mais um ponto positivo. Com relação, Paulinho, ao tapa-buraco, né, no caso com relação ao tapa-buraco, Paulinho, estive no SAI, conversei com o nosso diretor lá da autarquia e ele nos relatou de maneira bem firme que qualquer requerimento que for feito por essa casa e qualquer cidadão, ele vai tomar as medidas legais, que é tapar mesmo. O SAI passou agora por uma reformulação, uma reestruturação, né, o atendimento ampliou, quase que duplicou, né? E, consequentemente, ele teve que se reestruturar, mas ele vai fazer todo o esforço cabível e toda a atenção possível para atender da melhor maneira, né, esse serviço público, no caso, que é tapar os buracos, fazer, né, a ligação, etc., ali, de água, seja de esgoto, e fazer, tapar da maneira adequada. Tá bom, Paulinho? Com relação à iluminação pública, esse vereador aqui, presidente, esse vereador ontem falou, ele se equivocou, não é 9 horas da manhã o pregão público, são às 14 horas, no 3º andar aqui da nossa Secretaria de Administração. Eu ia amanhã às 14 horas. É interessante, é público, consequentemente, eu acho que todo cidadão, vereador, deve ir lá para se inteirar de como é feito esse processo. 3º andar. E o Ricardo, sabiamente, o vereador Ricardo, falou aqui de uma maneira bem explicativa e clara, né, Ricardo? Muito obrigado, né? Você até antecipou uma fala nossa, que como é que é feito. E o interessante é o seguinte, Ricardo, esse dinheiro que está depositado nos cofres, ele é carimbado, igual você acabou de falar. Se a empresa for contratada, ou a empresa de emergência for contratada, vai ter esse repasse também desses 4 meses que ficou, né, depositado o dinheiro para essa empresa que assumiu o serviço, para melhorar e da maneira mais urgente possível. O RDC é para obras, né, padre? Vai descer. Tá, eu vou fechar aqui, eu acho que eu falei de tudo. Não, com relação ao processo da vereadora Iraci, né, é lei municipal, tem que ser cumprida, não tem nenhum impedimento do município, não tem nenhuma objeção do município declarada, vereadora Iraci. Então, nós temos que realmente buscar os meios legais para que essa lei seja efetivamente cumprida. Não tem nenhum impedimento do município, jurídico, etc. e tal. Então, se ela está vigorando, ela tem que ser cumprida, né? Então, nós temos, se a empresa ou quem não estiver cumprindo a lei que foi determinada e criada por Vossa Excelência, nós temos que buscar os meios legais para que realmente alcance o objetivo da lei, que é isentar aí a passagem. Muito obrigado. Presidente, pelo artigo 42. Senhor presidente. O vereador Mil já tinha manifestado aqui, Paulinho? Senhor presidente. Depois a vereadora Iraci. Presidente, coloca... Eu vou colocar
depois que o meu falar, Paulo, vocês, né, eu gostaria de adiantar a reunião, colocar que o Guetão precisa de fazer uma apresentação da proposição aqui, e a gente vai dar a palavra para o Melvin e colocar leitura de parecer, depois de proposição, depois eu passo a palavra para Vossa Excelência. Também tem proposição, presidente. Vereador Milton José. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, eu vou trocar esse microfone, que senão eu vou morder nele. Bom, senhor presidente, eu não poderia, senhor presidente, deixar de manifestar pelas palavras do novo colega vereador Ricardo Assunção, que muito bem disse, e com muita humildade e hombridade, ao governo e ao legislativo. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo empenho que teve de querer e saber. E no programa também. E dizer, vereador Ricardo Assunção, é o que eu sempre digo nessa casa. Ora, principalmente quando se trata de bancada, de blocos, ou do bloco de governo. Nós, para falarmos aqui alguma coisa, nós temos que fazer o que Vossa Excelência fez aí hoje. Porque, na verdade, vereador, muitas das vezes nós queremos falar aqui, e às vezes falamos a verdade, mas nós não falamos aquilo que determinadas pessoas lá fora queriam ouvir. Eles querem ouvir Vossa Excelência meter o pau, falar mal do governo, mal da Câmara, mal dos vereadores. Uma pequena parcela da sociedade. Então, vereador, eu vejo atentamente o programa de Vossa Excelência, os demais programas nas emissoras de Valadares, como ouço diariamente Jair da Borda, ouço atentamente as notícias, que às vezes são colhidas aqui, mas quando você vê um trabalho árduo que temos aqui nessa casa, com grande responsabilidade, de carregar, de criar, de aprovar leis que realmente irão lutar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Mas aí eu vejo pessoas que gostariam de estar no nosso lugar, que eu peço a Deus que um dia, se Deus quiser, que venham, que às vezes, vereadores, pessoas que metem o pau em nós lá fora, que às vezes não têm o conhecimento. O que é o poder legislativo? O que é ser vereador? Eu, quando vim para essa casa, eu passei por associação de moradores, fui presidente de conselho de saúde, fui presidente de uma série de conselhos de transporte, para me ter pelo menos um mínimo conhecimento, e vim à casa aqui para me atentamente, viu? Quando eu chegasse aqui, se um dia eu chegasse, como cheguei, graças a Deus, e já é o nosso segundo mandato, era para ser o quarto, procurei me informar, e não aprendi nada ainda não. Tem muito que aprender. Tenho muito que aprender. Aqui, estou numa faculdade, onde não tive oportunidade, vereador, de fazer, de fato, uma faculdade. Agora, nós trabalhando aqui, arduamente, conforme os vereadores trabalham nas comissões de debate, às vezes falam determinada situação aqui, sem conhecimento, porque querem agradar um determinado grupo lá fora. Nós temos que ir ao governo. Eu acabava de pedir ao secretário municipal de governo que realmente atenda, presidente, os pedidos de informações do legislativo, seja vereador do nosso bloco governista, que seja da oposição, que seja do bloco independente. Por quê? Porque irão trazer as informações para aqui, e que com certeza haverá mais debates, mais calorosos, o que a Câmara nossa está precisando. É que nossos vereadores realmente se informem mesmo no governo e busquem informação, como Vossa Excelência muito bem fez.
Então, senhor presidente, a minha fala dessa noite é no intuito de chamar a atenção dos nobres colegas. Fazer o que o vereador Ricardo Assunção fez, porque você falar em vão é muito triste. Você tem que falar com conhecimento, trazer como líder de governo nosso, estudante que é, tenho certeza que irá trazer boas propostas e irá clarear mais o nosso trabalho aqui enquanto vereador. Então, senhor presidente, eu quero agradecer, parabenizar Ricardo Assunção mais uma vez, vereador. Ok? Parabéns, parabéns à nossa Câmara. E se Deus quiser, nós iremos até o final do mandato trabalhando com seriedade, vereador Iraci. Se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir leitura de parecer, Paulo Iraci, pedir compreensão de Vossa Excelência. Deixa eu adiantar aqui, senão nós vamos atrasar o nosso trabalho. Leitura de pareceres. Olá, vereador Mil José. Apresentação de pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. 1 minuto. Vereador Mil José. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 236-2015. Parecer de redação. Favorável, senhor presidente. São esses os meus pareceres. Apresentação de pareceres. Apresentação de... Apresentação de proposição. Peço palavra, senhor presidente. Olá, vereador Guetão. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Alberto Carteiro. Primeiro, parabenizar o vereador Milvino, líder do PROS. Bora, presidente, fala. Senhor presidente, apresentando vários pedidos para a Comissão de Serviços Públicos Municipais, o presidente é o vereador Leonardo Glória, para a infraestrutura de vários bairros da cidade. Então, está aqui vários pedidos, como de praxe do nosso mandato e como de todos os mandatos aqui da Câmara Municipal. Tá bem? Senhor presidente, como está a presença do Jonathan? Jonathan é do Partido dos Trabalhadores, ligado ao nosso deputado Leonardo Monteiro. E o Jonathan. Um grande abraço. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra, vereador Nanis Camelô. Senhor presidente, eu estou apresentando aqui um pedido de viagem, dia 27 ao dia 30. Atenção de ordem, senhor presidente. Nós estamos aqui de pareceres. Não, vereador, apresentação de proposição. Pareceres? Pareceres, e não são poucos, não. É porque não está nessa mesa. Vereador, eu vou considerar porque foi um pouco... vou permitir Vossa Excelência ler pareceres. Presidente, vou me retirar lá para a região da Vitorino. Muito senhor bem. presidente, eu precisava que o vereador Gleison estivesse aqui na minha fala. Ele vai ter que sair. Não, líder de governo, não é essa a discussão, senhor presidente. O Milvin vai demorar, a minha fala é curtíssima. O Milvin tem um monte de parecer, vai demorar. Eu vou ficar até o final da reunião, mas eu queria que ele escutasse a minha fala. Milvin, eu pedi compreensão do vereador Mil José, eu volto a palavra a Vossa Excelência. Palavra, vereador Paulo. Obrigado, presidente. Desde o início, eu estou pedindo a fala, mesmo porque, se tem vereador aqui que não conhece o outro até hoje, acho que não cabe isso aqui mais. Todo mundo conhece todo mundo bem. Aqui veio, como trabalha, o que propõe, a postura. E eu quero lembrar que eu voltei para essa casa e disse que não queria fazer parte de bloco nenhum, ia ser um vereador independente. Continuo dessa maneira. Não mudei minha postura. Ontem, o vereador Leonardo Glória, a quem eu quero dar os parabéns por trazer hoje tantas respostas já para essa casa. É assim que cresce, vereador Melvin sabe, e Vossa Excelência, eu tenho certeza, foi nas secretarias, começou. Então, o Poder Legislativo, ele fica latente, fica vivo, é assim. Se a gente ficar aqui de braço cruzado, um elogiando o outro, sem propor, sem discutir, nós vamos... A gente fazendo, o pessoal já reclama, ainda mais se a gente não fizer esse trabalho. Então, eu queria... Ontem houve uma fala equivocada aqui, e não vou falar isso aqui para fazer média, não preciso, não tenho cargo no governo, tenho uma ótima relação com diversas pessoas do governo, não quero ter, mas nem por isso sou inimigo e quero que o governo caia no buraco. Se há um erro na iluminação pública, é bom que fique bem claro, e que conste em ata minha fala, vereador Leonardo Glória, não é da prefeita Elisa Costa, não.
Infelizmente, o prefeito, ou o governador, o ministro, ele põe secretários. E o secretário esteve aqui na audiência pública, a qual eu promovi, e falou que estava cuidando da iluminação pública. E ontem foi falado aqui sobre a prefeita, ela confiou no secretário. Então, se há erros, se há problemas, do secretário, viu, o vereador César, que não deu conta do recado. Se eu fosse secretário lá, a iluminação pública estava funcionando, de um jeito ou do outro. Não pode deixar do jeito que está. Tem o dinheiro, como eu disse, tem toda a condição. Ah, mas licitação, vereador Padre Paulo, é assim, não. Resolve, quando quer resolver, resolve. Encontra meio, encontra parecer, encontra sustentação, vereador Robinho. Tem cidade aí que já resolveu, já devolveu para a CEMIG. Tem cidade aí que já devolveu para a CEMIG, vereador Ricardo Assunção. E eu sou do tempo de mensagem a Garcia. Vai lá e resolve. Não fica rodeando, não. Então, se tem um erro, tem erro de secretário, quero deixar isso bem claro, vereador Leonardo Glória. Jamais eu disse aqui que foi a prefeita Elisa Costa que é culpada. Se tem erro, tem. Mas é de secretário que foi delegada a ele a responsabilidade. Não, eu não faço picuinha, não. Eu sou o homem da verdade, vou continuar sendo. E então eu queria deixar essa fala aqui, registrar isso. E vou continuar dessa maneira aqui até o fim do mandato meu. Eu não vim aqui para fazer média com ninguém. Quem vota em mim sabe como é que é o meu trabalho, sabe da minha luta. Eu vou estar na licitação amanhã. Vou, em breve, Leonardo, vai trazer outros temas, sim, vamos discutir, vamos buscar a solução. Agora, também sou propositivo. Como eu disse sobre o SAMU Rural, tudo bem, a iniciativa não é nossa, mas tem a verba em Brasília, tem tudo para poder buscar. Então, sou propositivo, quero construir. Tive com o secretário de obras hoje, Darli. Estou indo para Belo Horizonte, Brasília, semana que vem. Vou trazer o emenda do deputado Marerins para ajudar a Secretaria de Obras. É assim que nós trabalhamos para uma cidade melhor. Muito obrigado, um abraço a todos. A palavra ao vereador Iracide Matos, pelo 288. Senhor presidente, questão de ordem, porque tem alguns vereadores, né, até para esclarecer, que pensam que a iluminação pública, vereador Iraci, está na Secretaria de Serviços Urbanos. E não. Iluminação pública está na Secretaria de Obras. Ex-secretário Edmilson Soares, do PMDB, nosso companheiro que está agora em desenvolvimento econômico, e agora ex-vereador, secretário de Obras e Iluminação Pública, Darli Alves, do PSD. Tá bem? Obrigado. O vereador Iracide Matos, pelo 288. Presidente, é 288, inciso 9, que o vereador, nosso interlocutor aqui, cadê? Leonardo me citou, e eu achei muito bom porque ele falou sobre um assunto que eu trouxe nessa casa aqui ontem, que foi sobre a questão da Lei 6.616, do passe livre para pessoa com deficiência mental. Não está sendo, vereador, atendido. Tá? Hoje, pessoas me procuraram, chorando, mães, pela situação vexatória. Agora, o vereador Paulinho tocou num assunto muito importante aqui. A prefeita, ela é a gestora do município, mas ela não é onipotente nem onipresente. Ela coloca pessoas, cidadãos, que recebem da população para prestar o serviço para a população. E o que ocorre é o seguinte: infelizmente, tem a questão política que não pode ser só por perfil. Porque nós estamos vendo agora, o vereador Paulinho acabou de dizer, sobre perfil. E quando me abordaram, quando fizeram a troca do secretário do CEMOV com o Darli Alves, me abordaram, me perguntando na imprensa, eu disse, olha, eu acho que é uma questão de perfil. E já está sendo, sem desmerecer o outro secretário, estou falando aqui de perfil. O Darli está resolvendo questões que há 15 anos o distrito não via resolvido. O Recanto dos Sonhos, que é um bairro de 20 e tantos anos, 25 anos, o Maurício, finado Maurício, saudoso Maurício Moraes, no governo do PSB, todos os anos, PSDB, todos os anos passava trator no Recanto dos Sonhos e jogava brita e compactuava. Depois não teve. Não teve.
Nós temos mais de 1.500 famílias lá, vereador Milvinho, que pagam impostos. As pessoas pagam resíduos sólidos e o carro às vezes não passa nem na porta. Eu fiz essa crítica no governo do PSDB, num palanque com a prefeita Elisa Costa, na campanha. E hoje ocorre ainda. E o Darli, encomendado para o Darli, para que ele passasse o trator na rua da escola. O Darli, como uma pessoa responsável, passou no bairro todo. Infelizmente, o bairro não tem estrutura. E aí, com essa chuvinha, realmente abriu algumas brechas na rua. Algumas não, muitas, né? Porque não tem como. Mas eles têm cumprido. Quando o secretário desenvolve um bom trabalho, ele eleva o nome do gestor. Quem queima o gestor é trabalhador, é funcionário e secretário. Então, se eles não têm compromisso e responsabilidade, infelizmente a coisa não funciona. O secretário de Assistência Social, senhor Jaime, eu, presidente, encaminhei. Não é obrigação minha, não. A lei está instituída. A secretaria, a pasta que é de direito, ela tem que se estruturar para atender a lei. Eu encaminhei, através de ofício, cópia da lei para o nosso secretário de Assistência Social, que é o gestor da pasta da CAAD, que coordena os vales de transporte para a pessoa, para a gratuidade. Dizem que não estão informados? Como assim? Desconhece a lei e não vai cumprir a lei? Vai cumprir sim, porque existe justiça. Vai ter que cumprir. A lei não é minha, não está me beneficiando. Então é isso que eu queria deixar aqui. Viu, vereador Léo, que está sendo bom interlocutor também, porque trouxe resposta. A gente quer isso, resposta. Essa é minha vereadora, viu? Eu acho que quando a gente dialoga, evita guerra. Diálogo evita guerra. Tá. Peço a palavra, senhor presidente. Eu ia passar a palavra para o Milvio, vereador. Nosso permitivo do nosso líder, fala em nossa frente, senhor presidente. Falar em qual artigo, vereador? Artigo 42. Artigo 42, vereador Leonardo Glória. Senhor presidente, eu não ia nem abordar mais os assuntos, já que foram até debatidos, esclarecidos, mas aproveitando a vereadora Iracide Matos, né, que ela voltou novamente a falar sobre a lei, e preocupa a gente quando não é cumprida, que a gente quer que, né, prestar um serviço por excelência aqui para essa cidade. Vereador, eu procurei hoje a Procuradoria-Geral do município. Se tivesse algum impedimento, estaria lá judicialmente, um ADIM, um liminar, algo assim. Entendeu? Então, a gente foi orientado para a Secretaria de Governo, estivemos lá. Então, se não está cumprindo da maneira adequada, o que corresponde ao serviço aí de isenção, né, de passagem, né, cabe aí a Secretaria realmente, né, pela prefeita, não existe nenhum impedimento judicial. Sim, eu entendi. Então, eu vou procurar amanhã a Secretaria, né, do Jaime, né, eu esqueço o nome da secretaria, não é Defesa Social, Assistência Social, e tentarei me informar o motivo de não estar cumprindo, mas, a meu entender, juridicamente, só teria impedimentos se teria aí uma ação aí para impedir alguma coisa. Não existe. Então, ela deve ser cumprida e tem que ser cumprida. Eu quero informar também aos vereadores que compõem a Comissão de Serviços Urbanos, Comissão de Serviços Urbanos aqui da nossa Câmara, que amanhã às 16h30 vai ter reunião para julgar os processos relacionados a essa comissão. Conto com a presença de todos, tá, pastora? Derlan também né, o Guito. Então, conto com a presença de todos e muito obrigado. Com a palavra, vereador Milvio José. Leitor de pareceres. Irei ler os pareceres, senhor presidente, uma vez que não estavam aqui, mas retornaram os pareceres. São eles da Comissão de Constituição e Justiça, que é o projeto de lei complementar 001/2015, processo 110/2015. Favorável, senhor presidente. Projeto de resolução 003, processo 154. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 011, processo 087. Favorável. Projeto de lei 005/2015, processo 067. Favorável.
Projeto de Lei Complementar 003/2015, processo 227/2015. Favorável. Projeto de Lei 009/2015, processo 072. Favorável. Projeto de Lei 038/2015, processo 199/2015. Favorável. Projeto de Lei 034, processo 176/2015. Favorável. Projeto de Lei 030/2015, processo 159/2015. Favorável. Projeto de Lei 041, processo 226/2015. Favorável. Projeto de Lei 023/2015, processo 146/2015. A comissão manifesta pela inconstitucionalidade, senhor presidente. Projeto de Lei 033/2015, processo 169. Favorável. Projeto de Lei 026/2015, processo 155. A comissão manifesta pela inconstitucionalidade. Projeto de Lei 039, processo de número 200. Manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 015, processo 106/2015. A comissão manifesta pela inconstitucionalidade. Projeto de Lei 016, processo 112/2015. Manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 020, processo 128/2015. Manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 014, processo 093. Inconstitucionalidade. Projeto de Lei 006, processo 069. Manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 028, processo 157. Manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 017, processo 113/2015, contrariamente à matéria. Projeto de Lei 007, processo 070, contrariamente à matéria. Projeto de Lei 012/2015, processo 090. A comissão manifesta pela inconstitucionalidade. Projeto de Lei 022, processo 130/2015. A comissão manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 008, processo 071. A comissão manifesta contrariamente à matéria. Projeto de Lei 002/2015, processo 064, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Favorável. Senhor presidente, os pareceres da CCJ eu acabo de ler e agradeço a paciência de Vossa Excelência e dizer que isso não é de dar sono, não, senhor presidente. Isso quer dizer que a casa está trabalhando. Eu vou passar os projetos da CSPM ao nobre colega vereador Léo, para que ele também faça a leitura dos seus pareceres. Leitura de pareceres. Peço palavra, senhor presidente. Vereador Leonardo Glória. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Altera o artigo 2º
altera o item 2º do artigo 1º da Lei 6.559, de 15 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a concessão de subvenções, contribuições e outras providências. Essa comissão opina favoravelmente ao projeto. Comissão de Serviços Públicos Municipais, projeto de lei número 013 de 2015, altera a Lei 5.487, de 19 de agosto de 2005, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Governador Valadares, define políticas e dá outras providências. Essa comissão opina favoravelmente ao projeto. Projeto de lei número 001 de 2015, abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Essa comissão opina favoravelmente ao projeto. Projeto de resolução 001 de 2015, institui o programa de coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis nas dependências da Câmara Municipal de Governador Valadares e dá outras providências. Essa comissão opina favoravelmente ao projeto. Somente, senhor presidente. Muito obrigado. Leitura de pareceres. Proposição, presidente. Leitura de pareceres. Apresentação de proposição sem discussão. Palavra vereador Padre Paulo. Vereador que subscreve requer desta presidência que seja autorizado o agendamento do plenário da Câmara para a realização de uma plenária regional do Partido dos Trabalhadores, dia 11 de abril, de 13 às 18 horas. Já está pré-agendado no CAC. Obrigado. Oradores inscritos não há. Nós vamos passar para os requerimentos. Requerimento. O vereador abaixo assinado requer essa presidência da forma regimental, ouvida a casa. Liberação de diárias para empreender viagem a Belo Horizonte de 27 dia 30 de abril do corrente ano. Vereador Santos Ramalho, os vereadores favoráveis à permanência como estão, os contrários querem se manifestar, aprovado. O vereador abaixo assinado requer dessa presidência de forma regimental, ouvida da casa, liberação de diárias, veículos, oficial com motorista e despesas para combustível, para empreender viagem a Belo Horizonte do dia 27 a 30 de abril do corrente ano. Vereador Ananias Camilô, os favoráveis à permanência como estão, os contrários querem se manifestar, aprovado. Requerimento. O vereador que subscreve dessa presidência quer ser autorizado o agendamento de plenário da Câmara do serviço de sonorização Copa Interna Data Show para a realização da plenária regional do Partido dos Trabalhadores, dia 11 de abril de 2015, às 13 horas, das 13 às 18 horas. Vereador Padre Paulo. Os favoráveis à permanência como estão, os contrários querem manifestar, aprovado. Redação. Parecer de redação. Trata-se do projeto de resolução 006/2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Governador Valadares, as competências e atribuições das unidades organizacionais e da outras providências. Os favoráveis à permanência como estão, os contrários querem se manifestar, aprovado. Vou anunciar a reunião ordinária, a quarta reunião ordinária do mês de abril. A pauta, segunda discussão e votação do projeto de lei 018/2015, abre crédito especial ao orçamento vigente da outras providências. A todos, uma boa noite.